E a gente vai falar exatamente dessa subida da água, dessa chegada da água ao Guaíba. É por lá que deságua, né, na Lagoa dos Patos, que fica na região sul do Rio Grande do Sul. Se você está vendo esse vídeo, eu quero que você saiba que isso não é para incitar um conflito político, uma tragédia ou algo do tipo. É para colocar na mesa alguns fatos. E através desses fatos eu quero que você reflita aqui junto comigo, porque essa talvez é uma das maiores prisões modernas que todos nós vivemos. Estou me referindo, sim, a esta prisão de informações ou desinformação que a gente tem circulando na internet. E eu quero, em primeiro lugar, antes de mais nada, falar sobre o evento que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul nesse exato momento. Nós estamos vivendo uma das piores tragédias, uma catástrofe natural sem precedentes, né? Muitos vão falar, mas já chove aí muito, mas nada nesse nível. Para que você entenda um pouquinho a dimensão de tudo isso que está acontecendo, a CNN Brasil postou que as chuvas no Rio Grande do Sul já atingiram 70% das cidades de todo o estado e 7,5% da população do estado inteiro foi atingida. Isso é muita gente, já foram mais de 80 mortes e mais de 100 pessoas desaparecidas. Isso sem contar todas as pessoas que estão desabrigadas, né? Nós temos 121 mil desalojados e 19 mil pessoas que estão em abrigos, ou seja, num ginásio, numa igreja ou em algum local que comporte essas pessoas. Então imagina você nessa situação, parentes desaparecidos, as pessoas estão ilhadas em cima das suas casas, em cima de árvores, está realmente desesperador. E além dessa situação, por causa do desastre natural, nós ainda temos que lidar, né, com muitas questões assim, midiáticas e até mesmo políticas que vêm se desenhando e vêm se formando em cima de todo esse incidente. Nós temos grupos de iniciativa privada, como o grupo de jipeiros, pessoas com helicópteros particulares, como o dono da van, né, não posso deixar de mencionar, e eu não quero que você tenha julgamentos aqui. Isso foi uma iniciativa para resgatar as pessoas que têm barcos, jet skis particulares, estão usando dos seus recursos para ir realmente ao resgate dessas pessoas que estão totalmente inacessíveis de qualquer outra forma. E enquanto isso, nós temos um certo desamparo estatal em muitas medidas, né, ou desmedidas que não foram tomadas, ou que estão demorando para fazer acontecer. Isso sem contar que o estado do Rio Grande do Sul, o governador, pediu um Pix para a população, né? Então chega a ser vergonhoso com o tamanho de imposto da carga tributária. Vale ressaltar aqui uma decisão que no dia 1º, né, de maio, o governador aumentou o ICMS de vários produtos da cesta básica, né? O imposto, a alíquota de imposto básica de vários produtos, como ovos e outros da cesta básica. E 3 dias depois, né, 4 dias depois, estava solicitando o Pix para as pessoas particulares. E também vale lembrar que o imposto de renda termina esse mês, não deixe de pagar seus impostos, né? Então isso gera todo um conflito interno também, todo um ódio, uma raiva nas pessoas, uma sensação de desamparo, uma sensação de abandono por muitos. Mas, olhando para o lado positivo, né, se é que tem um lado positivo, mas olhando para um outro viés dessa situação, nós podemos ver inúmeras pessoas de bem, de coração, indo ao auxílio, né, realmente fazendo, se desdobrando e, sabe, dando o seu melhor para auxiliar essas pessoas que estão desabrigadas, que estão em situação totalmente devastadora, é uma situação de guerra que o Estado está vivendo hoje. Então, assim, gente, o que vocês viram ou deixaram de ver nas grandes mídias, como por exemplo o Jornal Nacional, que eu já vou entrar um pouquinho nesse tópico, né? Porque isso aqui também foi uma gota d'água para toda a população, que eles terminaram o Jornal Nacional dando risadas esse fim de semana e comemorando o show da Madonna e sequer mencionaram sobre essas tragédias no Rio Grande do Sul, né? O que é uma lástima e o que nos revela um ponto crucial que eu quero falar aqui para você, que é sobre a guerra da retórica. Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho mais sobre isso para você. Mas
o que eu quero trazer aqui, como medida para que você possa auxiliar, é fazer uma doação. Se você puder doar algum valor, seja ele qual for, eu estou deixando aqui embaixo um link de uma vaquinha de uma pessoa de confiança, o Badim, que é uma figura pública, mora aqui na mesma cidade que eu, e eu sei que ele vai direcionar esse recurso para as pessoas que precisam, diferente de todo um processo estatal que às vezes é muito burocrático e fica difícil os recursos chegarem em quem precisa. Então, assim, se você puder, ajude, não deixe de ajudar. Esse é um ato de benevolência, faça uma caridade. Ajude doando roupas, doando móveis, doando alimentos, itens de higiene pessoal, doando o seu tempo, se for possível. Enfim, faça do jeito que você conseguir, mas faça acontecer. E tirando este assunto à parte, que é lastimável o que aconteceu, não tem nem o que falar, né, porque vão ser agora muitas semanas afinco que isso vai continuar sendo um problema. Eu digo porque por fatores, vamos dizer, geográficos, nós temos toda a bacia hidrográfica ali do Guaíba, nós temos toda a Lagoa dos Patos, que é uma das maiores lagoas do mundo, né? Então, todos os afluentes dos rios, pensa que toda a chuva que choveu no estado inteiro está desembocando agora nessas bacias. E elas estão enchendo. Então, por mais que não está chovendo, elas ainda estão enchendo ou estão estáveis em vez de escoarem, né? Então, esse é um problema que provavelmente você vai escutar essas notícias nos próximos dias, tá? A partir de sexta-feira é para chover um pouco mais e infelizmente não tem o que fazer, não existe uma medida agora para escoar um rio, para escoar uma bacia hidrográfica, né, para fazer esse movimento herculíneo. O que dá para fazer é tirar as pessoas de lá ou tentar pelo menos salvar quem ainda pode ser salvo de toda essa catástrofe. Mas o que fica de mensagem, além de todo esse movimento, né, que eu falei aqui para vocês, é justamente o descaso que a mídia fez dessa grande tragédia. Nós tivemos uma falta de interesse midiático, principalmente nos veículos como a Rede Globo e outros grandes veículos de comunicação, que simplesmente ignoraram esse fato, simplesmente menosprezaram, e não é de hoje que a gente sabe que existe uma força manipuladora, né, de controle realmente de informações, onde vincula as informações que vão ser mais lucrativas ou que vão gerar, vamos dizer assim, uma imagem positiva de alguma forma pelos seus interesses próprios dos donos da mídia, e por outro lado ignora demandas sociais, ignora aquilo que realmente importa, ou às vezes começa a manipular, trazendo desesperanças atrás de desesperanças e não levando a lugar nenhum. Então, essa guerra da retórica, ela já persiste há muito tempo, e eu digo que ela é uma das principais armas do controle populacional. Desde a antiguidade já era sabido, né? Desde o antigo Império Romano eles já sabiam que o pão e circo é ótimo para distrair o povo. Então, o que melhor do que oferecer isso para as pessoas? E quando a gente fica alienado na novela, a gente fica alienado no futebol, a gente fica alienado nos shows, nos espetáculos, nas coisas, no carnaval, né, nas coisas que estão acontecendo, assim, que é o pão e circo moderno, nós estamos distraídos, mas isso tem um impacto muito mais profundo para a sua alma do que você sequer imagina. Desde a antiguidade, a gente tem exemplos como o Coliseu de Roma, onde propagava uma luta de gladiadores até a morte. Aquilo era brutal, era visceral. Se fosse hoje em dia, imagina, é algo inimaginável para nós. Para eles, era entretenimento. Aquilo era um show, era o futebol deles. Então, o que isso gerava na percepção moral das pessoas? Isso gerava um senso de que aquilo era bom, era belo, era verdadeiro. E isso gerava uma distorção moral dentro da concepção individual de cada um, e eles começavam a aceitar esses atos de violências como normativas. Eles começavam a olhar para a brutalidade de um gladiador matando o outro, ou de um leão comendo aquela pessoa viva e as pessoas aplaudindo, e eles achavam aquilo prazeroso até. Então veja o quão bruta era a forma de entretenimento e o que ela gerava moralmente nas pessoas que estavam assistindo. E qual é a diferença disso para os dias de hoje?
A diferença é que os interesses dos grandes líderes é outro. Em primeiro lugar, eu diria que o interesse midiático é dividir para conquistar. Essa é uma regra de guerra muito usada desde os tempos primórdios até os tempos modernos, que você divide uma população, polariza, coloca um contra o outro, para que as forças vão se exaurindo ao longo dos tempos e essa população fique cada vez mais caótica e a gente não consiga chegar numa união. Diferente, por exemplo, do que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, onde as pessoas estão sim se unindo em diferentes posições geopolíticas, sociais, em diferentes classes, não interessa. O que interessa é ajudar ao próximo. Então, a união aqui está se demonstrando uma força muito poderosa, realmente, para nos tirar um pouco deste estado deplorável que nós estamos por causa dessas catástrofes. E veja que a falta de união é a primeira arma de uma guerra, a primeira arma para realmente empobrecer e enfraquecer esta população. A segunda arma gerada ou utilizada pela mídia é justamente o fator predominantemente moral, aonde a mídia começa a mostrar e educar a população sobre aquilo que é bom, belo e verdadeiro, como diria Platão. E este bom, belo e verdadeiro é um senso muito maior do que a gente imagina, porque se você olha uma coisa dantesca, uma cena, por exemplo, de uma morte, de uma batalha sem fim, e você normaliza aquilo, aquilo passa a ser o seu novo belo. Ou se você vê uma distorção justamente de padrões ou de valores que instituem uma harmonia tanto natural quanto social, de convívio, né? de realmente as pessoas terem um pertencimento, a gente tem aquilo como novo normal. E por um outro lado, quando você distorce a normativa da sexualidade, isso também é um problema. E aqui eu quero abrir um parênteses. Não me interessa o seu gênero sexual, não me interessa a sua opção, não me interessa se você é homo, hétero, pan, whatever. Tanto faz, de verdade. Seja o que você quiser ser, que tá tudo bem. De verdade, não tem nenhum problema de você ser aquilo que você sente de ser. O grande problema está em transgredir a parte, vamos dizer assim, do erotismo para o pornográfico. Porque quando a gente tem uma linha muito sutil entre o sensual e o vulgar, entre o erotismo, o eros, e a ideia pornográfica em si, né? Que é o sexo sem o mistério, sem a sutileza, sem o jogo erótico da luz e das sombras, aonde as sombras instigam a luz e essas retornam, aonde existe um jogo de sensualidade, existe um certo tesão antes do próprio ato, aonde nós podemos observar que o erotismo sempre foi parte da humanidade, os antigos poetas, os antigos sábios, nós podemos ver na própria Bíblia, o Cântico dos Cânticos, né, de Salomão, ele é um texto muito erótico, muito sensual, onde Deus está tendo um flerte com Israel, que é uma noiva, né, e tem todo esse lado. Mas o pornográfico é tipo o ato sem o mistério, é realmente essa visão distorcida da sexualidade. Então, isso afeta o nosso senso de moral, o nosso senso crítico. E por que eu estou falando nisso? Justamente por causa deste show da nossa Madonna, né? Esta virgem em outras épocas, né? A Madonna significa esta virgem mãe em uma linguagem arcana, o que já é um sentido distorcido, né? A virgem mãe sendo justamente uma prostituta de Babylon, como é apresentada em seu espetáculo. Então vale lembrar que a própria ideia de ela estar dublando, né, fazendo playback, não cantando, já desvaloriza o sentido de arte. Então aquilo não é um show, é um espetáculo. E a ideia de ter danças sensuais não tem problema, a ideia de, sabe, ter simbolismos e tudo mais não tem problema algum, mas a ideia de você colocar a prostituição e a pornografia num local de erotismo e distorcer um pouco essa visão do sensual, isso é um problema. Isso é um problema moral, isso é um problema estrutural de uma sociedade. E este problema, ele
ele vai refletir, no caso, em várias gerações do futuro, aonde nós vamos ter uma disfunção enorme, aonde, se a gente continuar nesse ritmo, provavelmente nós vamos ter gerações disfuncionais, aonde a pornografia, tendo um acesso dentro de mídias, dentro de shows, dentro de internet, dentro de sites, abertamente assim, as crianças, imagine você, vão se acostumar a ter um senso de masturbação ou de recompensa imediata sem a busca, e isso pode afetar o seu sistema dopaminérgico, além do seu senso moral. Isso pode trazer uma disfunção onde ela vai buscar sempre uma recompensa sem uma ação. Ela vai buscar talvez um convívio, uma interação ali virtual e não vai buscar um contato real, social, no mundo real mesmo, né, físico assim. Então isso eu vejo que começa a gerar um problema de uma ordem maior. Eu queria escutar a sua opinião aqui nos comentários, qual é a sua ideia diante de tudo isso. A própria ideia dos desastres e da catástrofe do Rio Grande do Sul ser menosprezada pela mídia e toda essa visão de joguete político que a gente está vendo, de pessoas falando isso, pessoas falando aquilo, é aquela coisa, gente, contra fatos não há argumentos. O fato é, os acúmulos de impostos são gigantescos. Os direcionamentos desses recursos são extremamente falhos e corruptos. Agora, quem está fazendo isso não é novidade que é do governo atual, do anterior ou de 500 anos de escravidão que é a história do Brasil. Mas o fato é que nós estamos sim vivendo esse controle, e este controle está cada vez mais corrompendo a cabeça e o coração de todas as pessoas. Isso é um problema gigantesco e eu queria ouvir a sua opinião sobre tudo isso. Bom, deixe a sua doação aqui na vaquinha, e se você quiser entrar na nossa comunidade do WhatsApp, de graça, sem custo nenhum, lá eu coloco vários conteúdos grátis. Semana passada liberei um curso das 7 leis herméticas grátis lá para vocês e vou liberar várias coisas ainda. Então é só clicar no link que está aqui embaixo, fixado no primeiro comentário ou aqui em cima aparecendo, tá bom? E deixa um comentário aqui, deixa um like, eu quero realmente saber o que vocês pensam a respeito de tudo isso que eu acabei de falar, tá bom? Faça a sua parte, ajude o próximo e realmente vibre o amor. Um forte abraço, nos vemos muito em breve.